Bom dia, Lucas. Vamos esperar para ver se algum colega mais entra. Bom dia. Ah, tá bom, tudo bem. Tudo certo. Personalizado para você. Bom dia, Andressi. Sim. Bom dia. Só estou aguardando para ver se algum outro colega entra, tá bom? Logo iremos começar.
Ó, acabei de colocar aqui na plataforma o plano de ensino e o plano. Estás fazendo estágio lá, né? Não, aqui na São Pedro. Ah, tá. Vocês vêm pra cá, na verdade, né? Toda segunda. Aí, como a gente quer fazer, a gente levou aquela ideia que a senhora tinha falado sobre O sobre as questionário? questionário, tudinho, ela adorou a ideia. Pois é, vai ficar muito legal. Não tem trabalhos falando sobre isso. Só que aí a gente vai dar, vai ter um embate, na verdade, é encontrar os biomédicos que são estetas aí, para fazer essa pesquisa, porque ela falou que essa pesquisa tem que ser feita somente com biomédicos, esteta. É, depende da quantidade que tu queres, porque agora tu sabes que tem muito biomédico, né? Na área. A questão é encontrar esses rapazes aí, né? Essas pessoas. Pois é, aqui na faculdade tu vai encontrar alguns que já estão se formando, então vai dar para te usar eles no teu trabalho, como a Kelly, a Josi, a Mel. Elas são biomédicas, né? Vão se formar agora esse semestre e trabalham na área da estética. Ah, sim. Tem outras também aqui, só que ainda não estão se formando, no caso precisaria formada. Como, na Tem umas. verdade, Oi? tem uma, tem uma turma, né, que vai estar se formando aí da pós da 10 a mais? 10 a mais, Eu acho que tem, tem. Inclusive a minha amiga vai formar agora, acho que é agosto. já de repente falar com esse povo também, né? Pois é, isso mesmo. Eu vou falar com a Tássia para ver se a gente consegue ter acesso ao pessoal aí para a gente enviar o questionário, não custa nada, dar uma respondida lá e mandar para gente. Verdade. Porque, tipo assim, esse questionário, devido a esse pandemia e tudo mais, a gente vai enviar um questionário online para eles responderem e mandarem para gente. Aí eu vou Faz um link, aí quando entra no link, rapidinho. Tem um monte de gente que tá fazendo TCC assim com link. eu já fiz o link, já as perguntas, assim, Então para pronto. eles poderem fazer, né? Foram 10 perguntas, né? 10 perguntas mais específicas, assim, sobre coisas que são básicas e um pouco mais complexas. Assim, eu digo complexa não, porque na verdade todo mundo deveria ter um local para esterilização, né? Isso. Ou algo para esterilização, porque às vezes o pessoal utiliza muita estufa, né, para esterilizar, mas na verdade a esterilização é é a, com aquele a vapor, né? Tem que. Eles não. E o tempo também que deixa, né? Uhum. É importante saber o tempo que a pessoa vai deixar. Aqui na clínica a gente usava muito a estufa na época. Aí já faz tempo que a gente mudou para o vapor mesmo, tipo aquela panela de pressão lá. É. Só que deve ser, eu não sei, né, também pelo valor É mais do. caro. É mais caro, né? É um investimento, né? É um investimento, na verdade. E também não deixa de ser tão caro, porque tu pode encontrar esses aí por R$ 1.000, 1.500. Tu encontra um equipamento desse daí que dá para poder fazer bastante, dá para colocar bastante material para esterilizar. Então vai ficar um trabalho muito legal. Bom dia, meninas que entraram agora, não havia falado com vocês ainda. Se alguém quiser conversar um pouco, eu vou esperar só dar mais um tempinho para a gente começar a aula. Se vocês quiserem falar um pouco sobre o trabalho de vocês, fiquem à vontade. Estou tentando colocar aqui na plataforma algumas coisas, aproveitando que a internet daqui é bem melhor. Já coloquei o plano de aula e já coloquei o plano de ensino para vocês lá na plataforma. Eu acabei de ver o plano de aula aqui. Eu vou colocar, eu vou tentar colocar agora a aula, mas o computador está dando um pequeno problema que não estou conseguindo entrar no site do Zoom para baixar logo a aula. Não sei por que está acontecendo isso.
Para mim, na verdade, seria bom se eu trabalhasse com profissionais estéticos, não com os biomédicos estetas. Pois é. Porque o teu tema te limita biomédico? Oi? O teu título está dizendo alguma coisa relacionada aos biomédicos? Tá. Entendi. Então, por que não coloca um tema mais abrangente? Isso que eu quero conversar com a Tássia amanhã já, segunda-feira. Ao Porque não invés de, se- precisa ser só ao invés de biomédico se mesmo. limitar a isso, a biomédico, mas sim Não, profissionais estéticos. você pode colocar profissionais da área da saúde, algo do tipo, sabe? Atuantes na área da estética. Porque É, os nossos trabalhos profissionais de da área da conclusão de estética. curso, os nossos trabalhos de conclusão de curso, eles não são voltados para a biomedicina. Você pode fazer qualquer coisa dentro da área da saúde, né? Porque se for dessa forma, eu tenho um leque maior, bem maior de profissionais. Inclusive aqui eu tenho bastante pessoas que eu possa abranger na região metropolitana de Belém mesmo. Posso me limitar a isso. Eu tenho bastante profissionais que eu conheço aqui nessa área, região metropolitana de Belém. Pois é. Fora no Pará, então, nem se fala, tem muito mais. Eu não sei se eu me limito à região metropolitana de Belém ou se eu me limito ao estado do Pará. É, não sei O como que tu que tu pode acha? fazer. Tu conheces muitos profissionais fora do estado? Ou Conheço, fora de Belém? conheço. São Então Paulo, coloca. Rio de Então tu Janeiro, podes esse pessoal assim, a gente colocar. conhece bastante. Mas, assim, ficaria, se for oferecer, ficaria interessante para se fosse região metropolitana, né? Mas é uma ideia Isso, também. isso também, Porque na região porque senão metropolitana vai ficar. atende aí para Belém, esse pessoal aí de Marituba, Benevides, esses pessoal. É porque senão também vai ficar muito os teus resultados não. A tua pesquisa ela vai ficar muito extensa e talvez você não consiga trabalhar legal com os teus resultados. Na região metropolitana fica bom? Fica bom, região metropolitana. Tá dando um bug aqui no computador, tá apagando as coisas. Deixa eu ver se Eu vou já tem conversar com mais a Tati sobre isso. alguns alunos aqui. Vamos ver. A Ana Se ela disser assim, não, bora Luísa. continuar com o biomédico, então a gente vai a caça às bruxas do biomédico. É, é muito restrito, como é uma área um pouco nova. É uma área um pouco nova. E a maioria dos profissionais que estão trabalhando na área estão se formando em biomedicina agora. Já trabalhavam na área e estão fazendo a biomedicina agora. Geralmente são pessoas que são dentistas, fisioterapeutas, que eu já vi aí também. E quem mais era profissionais da saúde mesmo que estão entrando para a área assim, da estética. Pois é. Deixa eu ver aqui se já tem essa aula. Ai, Jesus, o computador tá desligando. Ó, eu vou colocar logo essa aula 4 completa lá em PDF, tá? Lá na plataforma. Deixa eu colocar logo aqui. Já que já tem aqui. Esse plano de ensino para mim não abriu, professor. Não abriu? Não. Vou colocar aqui. Não, não que não abriu, parece que não tem nada. Eu vou colocar de novo. Plano de aula, sim. Tem um anexo aqui. Verifica se essa orientação de TCC aula 4, se ela vai aparecer aí para ti. Só um instantinho. Pronto. Vê se ela vai aparecer. Apareceu. É Deixa o eu ver de se tem ensino, aqui. né? Que não apareceu nada?
Ó, apareceu, mas não tem nada para poder baixar, assim. PDF não Mas veio. tá aqui o PDF, ó. Tô colocando. Tá aqui. Talvez aí, professor. Aqui não. É estranho. Vou colocar de novo. Ó, tá aqui o PDF, já escolhi o arquivo. Pronto. Eu vou voltar. Ó, para mim está aparecendo todos que estão para baixar. Atualiza a internet, vamos ver se melhora. Estou atualizando aqui. Vou até sair e entrar aqui de novo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ó, tá vendo como tá aí para baixar? Deixa eu ver aqui, que eu não tô lá. Já compara, peraí. Nossa, tá, mas tu... Dá para ver agora? Vou ver Compartilhei a agora. tela. Pera aí. Sim, sim, dá para Pois ver aí, é. mas aqui na plataforma da Examais, o link não vem, nem o PDF para baixar. Só o plano de Não, aula que o tá para link, baixar. o link da aula realmente ainda não tá. Só tá Perdão, é aqui. somente o PDF para baixar só do plano de aula que aparece pra Tá, gente. Para deixa eu mim, olhar pelo aqui. menos. Ó, tô abrindo. Ó, acabei de baixar. Tá aqui. Apertei no plano de ensino, baixei. Engraçado, aqui não aparece nada. Estranho. É porque eu não posso compartilhar aqui, senão não daria para te mostrar como tá aqui. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Bom dia, Laís. Bom dia. Ah, Laís que entrou agora. Quem tiver aí online agora, pode até fazer o teste lá também para ver se é É, o meu veja se vocês computador. conseguem baixar o plano de ensino e o plano de aula, por favor. De aula tá ok aqui para mim, pelo Ou menos de aparece. ensino, né? O plano de ensino e essa aula agora, a aula 4. Deixa eu compartilhar aqui a aula. É essa aula que eu acabei de colocar aí. Bom, então a gente já pode começar. Já vai dar 8 horas. Vamos começar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Essa aula que a senhora postou agora, foi? Foi essa aula que eu coloquei agora lá. É porque ainda não tá aparecendo lá, mas talvez vai atualizar mais tarde. Eu consegui baixar aqui, depois tu tenta de novo. Só que Bem, estiver entrando aí ver também, para ver se... isso. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que é a pesquisa científica. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu colocar aí. Professora, eu acabei Oi. de ir lá na plataforma e realmente não tá aparecendo nada. Que estranho porque aqui para mim tá aparecendo e eu consigo baixar e vocês não conseguem. Só mesmo, só aquele que eu te falei lá do plano de aula que tá aparecendo para mim. Que eu consegui baixar também. Eu vou tentar Exclui novamente, eu vou tudo, terminar a aula. Aí os exclui minutinhos tudo, finais a professor. gente. Eu vou tentar novamente, assim que a gente terminar aqui. Então, tá, vamos começar. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de pesquisa científica e como vocês devem abordar o tema de vocês para fazer um trabalho científico legal, né, que possa ser entendido e dar um norte para vocês de como começar. Bom, alguns de vocês já têm os temas, creio eu que todos já têm orientador, né, para mandar até essa semana. Eu vou marcar uma reunião com o orientador para conversar e tudo mais, então eu precisava dessa cartilha, dessa carta assinada do orientador, né, para poder dar continuidade no processo. E aqui também eu coloquei
coisas pontuais, algumas questões pontuais que são necessárias para o TCC, que estão na cartilha que eu passei no grupo para vocês. Eu vou tentar colocar essa cartilha aqui também, tá? Então, o que é a pesquisa científica, né? A pesquisa científica, agora, vocês são pesquisadores também, né? Vocês estão elaborando algo, né? Vocês têm uma hipótese de algo que possa estar acontecendo e vocês vão pesquisar sobre isso, sobre essa ideia. Então, a pesquisa científica ela é fruto de um trabalho realizado por vocês, que agora são os pesquisadores, né? Só que para isso a gente não pode fazer de qualquer forma. A pesquisa científica, então, ela tem alguns padrões que nós devemos seguir, né? Então, são normas específicas. Geralmente, nós seguimos as normas da ABNT. E essas normas, elas vêm para nos ajudar a elaborar de uma melhor forma, tanto na escrita quanto na organização do trabalho. Então, ali nós temos várias ações, né? Um conjunto de ações que vai nos permitir criar uma hipótese sobre uma determinada área e executar aquele trabalho dentro daquela área que nós escolhemos, tá? Então, ali você está mostrando para quem pegar o seu trabalho, né, quem for ler o seu trabalho, novos conhecimentos e novas formas de abordar aquilo que até então não havia sido abordado. É por isso que é interessante que antes da gente começar a fazer uma pesquisa científica, a gente faça a busca, né, sobre aquele tema que nós estamos interessados. Por quê? Porque muitas pessoas já falaram de diversos temas. Então, não é legal você falar de um tema que já está ali muito falado, que não tem algo novo para que você possa mostrar, né, para quem for pegar ali o seu trabalho. Então, é interessante que a sua pesquisa científica produza novos conhecimentos. Mesmo que essa pesquisa científica ela seja feita com um tema simples, tá? Não precisa ser algo complexo. Eu só consigo fazer uma pesquisa científica inédita se for algo complexo. Não. Eu posso fazer um tema simples, só que eu tenho que me propor a abordar o tema da melhor forma. Então, aqui, quanto à abordagem do problema, nós temos dois tipos de classificação, nós podemos dizer assim. A quantitativa e a qualitativa, né? Onde na quantitativa, geralmente, nós vamos usar as técnicas estatísticas para mostrar se o nosso resultado ele tem relevância científica ou não, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que eu estou fazendo uma pesquisa com fumantes, né? Na verdade, vamos dizer que eu estou fazendo uma pesquisa com pessoas não fumantes, porém que convivem com pessoas fumantes. E eu quero saber se essas pessoas, né, que já têm lesão pulmonar, se essa lesão ela foi causada pelo fato dessas pessoas conviverem com pessoas que são fumantes, apesar de elas não fumarem. Então, a minha pesquisa ali mostrou que, sei lá, de 200, eu usei um N amostral de 200 pessoas com problemas pulmonares, porém não fumantes, que conviviam com fumantes. Será que realmente esse fator de ser ali, de conviver com fumantes, foi o que acarretou, né, aquela lesão pulmonar? Então, eu vou empregar uma técnica estatística para mostrar, né, se é significativo ou não. Se for significativo, não. Realmente, pessoas que convivem com fumantes, né, têm uma maior probabilidade de ter lesão no pulmão. Então, não. Só tem lesão no pulmão aquela pessoa que é um fumante ativo, né, que a gente fala, e não um fumante passivo. Então, ali eu emprego uma técnica estatística e mostro se tem significância ou não. A outra forma, né, de abordar o problema é com uma análise qualitativa. Então, aquela análise qualitativa ela vai me permitir descrever o que eu vou explorar e as particularidades daquele meu tema, né? São traços subjetivos muitas das vezes, porque vai muito da visão do pesquisador, né? E eu também tenho que considerar aquela visão pessoal do entrevistado, como, por exemplo, na
na pesquisa científica que o Andressi está fazendo, né? Então, ele formulou ali um questionário e ele vai permitir com que as pessoas opinem sobre aquilo que ele está perguntando, certo? Então, ele não vai ali tentar manipular os dados, não, ele quer saber a opinião do entrevistado. Então, isso é uma forma de abordagem qualitativa, né? Porque ele está ali colocando a pesquisa dele, submetendo a pesquisa dele à opinião de outras pessoas, então ele está usando traços ali subjetivos, tá? Então, quantitativa, eu vou colocar técnicas estatísticas, e qualitativa já é mais uma abordagem subjetiva, descritiva, né? Como, por exemplo, também uma revisão bibliográfica, tá bom? Eu posso ter um trabalho que seja quantitativo e qualitativo? Posso. Eu posso fazer, por exemplo, o Andressi, ele pode estipular ali um N amostral de 500 pessoas, né? Ali 500 profissionais da área da estética, e, além do questionário que ele formulou, ele pode ver se é significativo essas pessoas quanto a usar ou não esses equipamentos de biossegurança, né, no momento ali da prática clínica. Então, ele pode fazer uma abordagem quantitativa e uma abordagem qualitativa. Bom, em relação aos objetivos, é muito importante que, quando se faça a abordagem do problema, nós já tenhamos em mente quais serão os objetivos que nós queremos alcançar. Por quê? Às vezes eu tenho um trabalho muito legal para fazer, mas eu tenho um objetivo muito fora daquilo que eu consigo executar. Tá? Então, eu não vou conseguir, no tempo que eu tenho, fazer um objetivo, né, ali muito extenso, né, me propor a realizar uma pesquisa com um objetivo muito extenso. Então, eu também tenho que ter ali ser minucioso em relação a isso. Então, eu tenho objetivo, que eu possa usar ele de forma exploratória, né, onde ele vai sempre estar relacionado com uma maior proximidade, né, do objeto da pesquisa, como é o caso de revisão bibliográfica ou trabalhos que façam a utilização de questionários, por exemplo, né? Eu posso fazer um estudo de caso, como eu falei para vocês, da questão do fumante e não fumante, é um estudo de caso, né? É um estudo bem detalhado, onde geralmente você tem que acompanhar aquele paciente por um longo período de tempo, para saber se tem certeza daquilo, né, que vai ser mostrado como resultado da pesquisa. E eu também tenho aqui as minhas pesquisas bibliográficas, né? Então, é uma pesquisa de caráter. Geralmente, a gente fala assim, quando a gente vai montar a nossa pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica, lá na nossa metodologia, isso é muito importante, tá? Porque, de acordo com a tua metodologia, o leitor, ele vai ver se tu vai conseguir alcançar os teus objetivos ou não. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa de revisão bibliográfica, eu vou falar que eu tenho uma pesquisa de revisão bibliográfica qualitativa de caráter exploratório, porque eu vou fazer a busca em livros, periódicos, né, análise de congresso, para poder organizar a minha pesquisa. Tá? Então, são pesquisas em documentos já publicados, tá bom? Isso aqui é muito simples, parece muito simples, mas na hora que o aluno vai colocar lá no TCC dele, falando sobre a metodologia, muitas das vezes ele coloca errado. Então, vocês têm que já começar a pensar onde se encaixa a pesquisa de vocês, tá? E sempre tirar dúvida com o orientador. Você acha que está certo? Você acha que a nossa pesquisa ela vai se encaixar dentro, né, vai abordar essas características dos tipos de pesquisa científica? Porque a metodologia escrita de forma detalhada, ela vai fazer você alcançar o objetivo que foi proposto. Eu também tenho a minha forma, né, de expor os meus objetivos de forma descritiva. Então, eu posso fazer um levantamento de dados, né,
fazer essa coleta de dados, questionários, entrevistas, ou eu posso apenas observar, fazer uma observação sistemática. Então, eu só estou descrevendo aquilo que eu estou percebendo ali no ambiente. Eu também posso fazer um objetivo de forma explicativa, né? Onde eu procuro explicar fatores e fenômenos, como tem muitas pessoas aqui com muitos trabalhos que querem explicar algumas situações, né? Como o tema do ano passado das meninas, como a obesidade ela vai acarretar problemas na faixa etária de, vamos dizer, de 5 a 10 anos. Então, eu vou explicar por que isso acontece. Porque pessoas que não são fumantes, mas que convivem com fumantes, né, têm maior probabilidade de ter lesão pulmonar, tá? Então, eu posso usar isso como método experimental, né? E nas ciências sociais como método observacional. Então, eu posso fazer a observação ou eu posso fazer a análise laboratorial também, tá? Usando esse caráter explicativo. Então, dentro da minha pesquisa, eu tenho que respeitar algumas fases, né? Então, primeiramente, foi o que vocês fizeram, né? Vocês escolheram o tema da pesquisa de vocês. Tá. Vocês escolheram o tema da pesquisa de vocês. Mesmo que o seu trabalho ele seja um trabalho inédito, ele seja um trabalho com experimento laboratorial, todos os trabalhos devem conter a revisão de literatura, né? Como a gente havia conversado na aula anterior. A revisão de literatura para mostrar acontecimentos recentes, né? Para mostrar como é que está o cenário epidemiológico, eu posso utilizar tanto artigos antigos quanto artigos mais recentes, porque eu posso fazer essa comparação do cenário epidemiológico. Mas, para eu mostrar o cenário epidemiológico atual, o mais indicado é que a gente utilize artigos, né, periódicos ou publicações a partir de 5 anos para trás, né? Então, você tem uma epidemiologia, um cenário epidemiológico mais recente, tá? Eu tenho que fazer a formulação do meu problema, o que eu quero passar com a minha pesquisa, no que meu resultado vai ajudar, né? Eu tenho que delimitar o assunto, eu não posso escolher um assunto e falar tudo sobre aquele assunto, certo? Por exemplo, o Lucas vai falar sobre o vírus dengue, né? Tem 1 milhão de coisas que eu posso falar sobre o vírus dengue, mas ele quer falar sobre microRNA. Então, ele delimitou a pesquisa dele para ele poder conseguir abordar melhor aquele tema, certo? Senão a gente não vai conseguir fazer um trabalho legal. O Andressi quer falar sobre os aspectos de biossegurança né, em profissionais da área da estética. É um tema mais abrangente, mas ele quer falar só daqueles profissionais da área da estética. Pense em vocês se ele fosse falar sobre os profissionais de medicina, né, sobre os profissionais ali de enfermagem, sobre todos os profissionais dentro da biossegurança. Então, é muita coisa, tá? E dentre outros aspectos, né? Conduta clínica com paciente, então tem muita coisa. Então, ele delimitou o tema. Então, isso é muito necessário para que a gente não se perca no meio do caminho e que a gente siga focado, né? Senão a gente não vai conseguir terminar o trabalho nunca, né? Aí sai de uma monografia para virar uma tese de doutorado. Construção de hipóteses. Então, por que você acha que está acontecendo aquilo? Você está construindo uma hipótese. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Alteração microbiológica, né, da água de balneários no período de maior recreação, né? Em outras palavras, nós vamos ver as alterações microbiológicas de águas de praia, de rio, de balneário, no período de férias, vamos dizer assim. Então, alteração, né, do material microbiológico em águas de balneário no período de maior recreação, ocasionando diarreia aguda, desinteria aguda. Então, ele está relacionando a alteração microbiológica com uma consequência, que é, né, a diarreia aguda. Ele está formulando uma hipótese. Qual é a hipótese dele?
que no período em que tem uma maior quantidade de pessoas, né, naqueles locais, aumenta a quantidade microbiológica e essa microbiologia ali do ambiente alterada, né, esses micro-organismos diferentes que estão ali, podem causar alguma doença naquelas pessoas que vão estar naqueles balneários. Então, é uma hipótese. Não sei se é. Eu vou testar a minha hipótese e ver se ela faz sentido ou não. E a parte que eu acho assim crucial é a organização instrumental da pesquisa, que é como você vai provar se aquela sua hipótese ela é verdadeira ou não. Como é que você vai fazer isso? Através da metodologia que você vai utilizar, né? Então, eu posso fazer uma revisão bibliográfica, eu posso fazer um experimento, mas eu vou conseguir alcançar o meu objetivo, né? O objetivo que eu me propus a fazer. Então, é muito importante fazer de forma minuciosa, bem descrita a metodologia, tá bom? A tela está ficando escura para vocês algumas vezes ou é só aqui para mim? Não, tá normal aqui. Tá normal lá. Tá ficando escuro às vezes aqui para mim. Certo. Então, dentro desses quesitos que a gente falou, vamos abordar um pouco mais, né, sobre a característica de cada um deles. A escolha do tema ela é muito importante, né? O que eu primeiro devo priorizar? A originalidade daquele tema que eu escolhi. Então, eu escolhi o tema, o Lucas escolheu sobre microRNA, né, de dengue, algo do tipo, e ele vai fazer uma busca ali na internet, através dos artigos, para saber se alguém já fez um tema parecido com o dele. Ah, mas eu achei um tema parecido com o meu, então eu não posso fazer? Pode, desde que você consiga abordar outros aspectos e também que a localidade que você está fazendo não seja a mesma daquele trabalho, senão vai ser um trabalho igual, né? Você vai praticamente reproduzir aquilo que já foi publicado. Então, mesmo que o trabalho não seja original, né, ele deve apresentar alguma novidade. Só um instantinho, gente. Vou colocar máscara aqui. Laura, você pode fazer um favor? Pode pedir para aquele filho, tá muito frio. Pode pedir para ele, por favor, aumentar a temperatura. Vocês conseguem me ouvir? Legal com a máscara? Não sei se dá para ouvir direito. Dá sim. Ah, tá bom. Então, mesmo que o trabalho, né, ele não seja o primeiro relacionado àquele tema, nós devemos apresentar alguma originalidade, algo novo. Por exemplo, com certeza a gente já deve ter algum trabalho relacionado à parte da biossegurança, né, relacionado à estética. Porém, aqui em Belém nós não temos. Então, eu tenho um tema que já foi abordado, mas eu vou ter uma originalidade. Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Bom dia, Giovana. Mas eu vou ter uma originalidade porque eu não tenho aqui na minha região um trabalho feito com isso. Tá bom? Qual a relevância desse trabalho? Né? O que eu vou dar de volta para a sociedade com a resposta que eu vou obter? Então, isso é muito importante. Qual é a utilidade? Eu não posso escolher qualquer coisa que não vai ter nenhuma utilidade depois, né, ali para a sociedade. Então, bom, eu estou dando muito exemplo do Andressi porque é o trabalho que mais me vem à cabeça. Mas, por exemplo, essa parte da biossegurança, ela é muito importante, né? Como a gente comentou. Perceba que se você não estiver usando luva e for fazer um procedimento estético no paciente que use agulha, né, algum objeto perfuro-cortante, você pode entrar em contato com aquele sangue. Então, o Andressi vai apresentar, né, algo, olha, nem todos os profissionais da área da saúde estão fazendo o uso adequado, estão colocando em prática a biossegurança. Então, vamos começar a rever aqui. Então, ele pode pegar a resposta que ele teve e colocar em cima dessa resposta que ele obteve
algumas, alguns pontos onde ele pode melhorar, ajudar, né, a melhorar aquilo. Então, é de grande utilidade, né, tem de grande importância. Então, o seu trabalho ele tem que ter uma relevância para a comunidade, uma relevância científica, né? A questão da viabilidade é muito importante isso. Às vezes nós escolhemos um tema muito legal, né? Um tema original, um tema que tem extrema relevância, mas é um tema que eu não consigo terminá-lo em um ano, que é o período que nós temos, né? É um assunto onde eu vou precisar gastar para fazer testes, para fazer questionários, né? Então, eu preciso, com certeza, saber se isso que eu quero fazer é viável, tá bom? Então, eu tenho que levar em consideração a questão econômica e a questão de tempo. Outra situação importante, alguns trabalhos devem ser submetidos ao comitê de ética. E o comitê de ética, ele demora um pouco para dar resposta, tá? Alguns comitês, nós temos o do Evandro Chagas e da UFPA. Alguns comitês, eles demoram até 6 meses para te dar uma resposta. E essa resposta, às vezes, é pedido negado. Você tem que fazer a adequação do seu trabalho, ressubmeter, para aí sim, né, saber novamente se vai ser negado ou não. Então, é muito importante quem for submeter o seu trabalho ao comitê de ética, conversar isso com o orientador, né, para saber sobre a viabilidade, né, em relação ao tempo. Eu vou conseguir terminar? Imagina aí que você faz um trabalho excelente, né, um trabalho que todo mundo achou, nossa, tem muita originalidade, relevância. Aí você vai apresentar, tá certo, mas cadê a aprovação do comitê de ética? Não tem, então você não pode defender aquele trabalho, você não pode dar continuidade daquele trabalho. Imagina você descobrir isso lá no final do semestre. Então, é bem complicado, tá? Preparo técnico. O que está relacionado ao preparo técnico? A minha capacidade de conseguir fazer aquele trabalho. Eu não posso escolher um tema onde eu não consiga produzir, reproduzir, né, aplicar minha hipótese por falta de preparo técnico, que significa dizer que eu trabalho muito tempo na área da virologia, né, da microbiologia, da imunologia. Se eu fosse escolher um tema para fazer o TCC, eu não iria escolher dentro da área da radiologia, porque eu não tenho preparo técnico para isso. Então eu nunca vou poder fazer com um tema fora da minha área. Vou poder fazer. Só que lembre-se que nós temos que ver a viabilidade em relação ao tempo. Demandaria tempo, muito tempo para que eu aprendesse e muito tempo para que eu formulasse o meu trabalho dentro daquela área, tá bom? Então, o ideal é que a gente faça uma escolha por um tema que esteja dentro da nossa capacidade técnica de executar, tá? Isso principalmente para trabalhos que são inéditos, trabalhos que são observacionais, né? Não trabalhos de revisão bibliográfica. Mas, assim, o trabalho de revisão bibliográfica, ele também vai te exigir um preparo técnico, porque você vai ter que estudar sobre o tema, explicar aquele tema, né? E você vai ter que saber sintetizar aquele tema da melhor forma possível, tá? Outro ponto muito importante, existência de fontes bibliográficas para aquele tema que eu estou procurando, tá? Então, é muito importante que eu coloque o tema lá e eu procure saber se eu tenho diversos artigos publicados, periódicos publicados, estudos relacionados àquilo que eu estou procurando. Porque não adianta eu fazer um trabalho belíssimo se eu não tenho fontes, né, que eu possa utilizar para me dar um embasamento científico para aquele trabalho. Onde é muito importante utilizar as fontes? Na minha discussão, né? Nós não iremos fazer, nesse momento, nesse semestre,
resultados e discussão. Né? Então, vocês viram lá no grupo que eu mandei para vocês todos os itens relacionados ao nosso pré-projeto. E resultados de discussão nós vamos utilizar no 8º semestre, certo? Mas, quando eu encontro um resultado, eu tenho que discutir ele, eu tenho que apresentar para vocês, né, que serão os leitores do meu trabalho, outras publicações que concordaram, publicações que discordaram, citar se tem muitas publicações, se não tem. Então, eu vou ter que fazer a discussão do meu trabalho. E, para isso, eu tenho que ter, né, muitas fontes ali para que eu possa conseguir fazer aquele trabalho de uma forma bem legal, né, rápida. Então, vocês conseguiram entender? Vocês que estão fazendo, que já escolheram o trabalho, vocês acham que o trabalho de vocês, ele está encaixado, ele vai se encaixar nesses 5 pontos? O que vocês me dizem? Muita coisa que precisa ser alinhada e ajustada para se encaixar em tudo isso aí. Então, Isso. tá se encaminhando para isso, pelo menos. Eu acabei de ter aqui, né, uma visão dizendo que esse conhecimento técnico sobre o assunto que vai estar fazendo é de grande importância, até porque se eu não tiver um pouco, né, desse conhecimento do que eu vou estar submergindo no meu trabalho, eu vou ficar muito complicado. Até aprender tudo isso aí fica difícil. Isso, fica muito complicado. Então, a gente tem que ter um conhecimento técnico sobre isso. O que vocês falam aí, Laís, Lucas? O Lucas está fazendo um trabalho que exige um conhecimento técnico muito específico, né? Porque é um trabalho que já está em desenvolvimento, então ele tem que estudar bastante para conseguir acompanhar o que ele está se propondo a fazer. Né? Que tu me diz aí, Lucas, sobre o conhecimento técnico que tu tens em cima do que tu se propôs a fazer? Foi difícil? Está sendo difícil estudar esse tema? O que é que tu me fala? Não sei nem se ele está me ouvindo, se ele está entre nós. E o teu, Laura? O que tu acha sobre o teu trabalho? Ele está dentro desses 5 tópicos? Tu conseguiu fazer alguns ajustes? Eu vi ainda há pouco mesmo que chegou alguns. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Laís, conversa aí comigo. Ana Luísa. Professora, na verdade, assim, a gente tem alguns artigos do trabalho, mas quando eu estava fazendo o seu resumo, eu encontrei um TCC que ele falava um pouco mais ou menos do que a gente estava fazendo do trabalho, e o TCC da menina, era até de uma menina de medicina, ele ia totalmente de contra o assunto do trabalho, porque o resultado final da menina falava que a vitamina B12 não interferia nem positivamente, nem negativamente nas doenças neurodegenerativas. Eu até mandei, e ela até abordava um pouco de mal de Parkinson, eu acho. Uma das doenças que ela abordava, eu acho que era essa. Eu até mandei para a professora Maíra e ela achou interessante porque ela utilizava casos clínicos. Aí a gente ia até olhar esse trabalho dela. É legal vocês olharem, vocês também fazerem a busca por trabalhos que são parecidos com o de vocês, porque vocês podem pegar os artigos que a pessoa utilizou na discussão e vocês podem ver como foi que aquela pessoa montou o resultado, como foi que ela montou a discussão dela, como foi que ela montou a conclusão dela. Então, eu indico muito sempre isso, né, aos alunos buscarem trabalhos semelhantes, né, para que você saiba como é que você pode conduzir ali a sua pesquisa. Deixa eu ver aqui, Giovana. Thaís, alguém mais aqui quer falar alguma coisa? Se o trabalho está dentro dessa questão, desses 5 pontos. Então, é muito importante vocês terem consciência disso. Originalidade, relevância do tema, viabilidade. O que está falando aqui comigo?
Tá certo, Giovana. E preparo técnico, né? E se a gente tem alguma fonte bibliográfica relacionada a ele. Então, vamos falar agora aqui de uma Professor, forma... pode voltar ao slide anterior lá, por favor? Obrigado. Já? Tudo bem? Obrigado, professor. Tá. Então, vamos abordar um pouco mais, né, sobre alguns tipos de pesquisas específicas. Revisão de literatura. Às vezes, o aluno ele vai fazer um estudo de revisão bibliográfica e ele acha que ele pode fazer de qualquer forma. Ah, é muito fácil fazer revisão bibliográfica, é só pegar o tema e ir colocando. Não. Percebam que se eu escolho um trabalho para fazer sobre revisão de literatura, o meu trabalho ele vai servir de base para todos os outros trabalhos. Trabalhos de revisão de literatura são importantíssimos, tá? Então, quem vai fazer um trabalho de revisão bibliográfica não deve se assim, mas eu queria fazer um trabalho laboratorial, de análise laboratorial, tudo mais, né? Acho que não estou fazendo um trabalho legal porque eu estou fazendo revisão bibliográfica. Não, esqueçam isso. O trabalho de revisão bibliográfica é muito importante, tá? E você tem ali aquela responsabilidade de sintetizar tudo que você encontrou e mostrar um resultado, né, ali bem claro e conciso da sua pesquisa, tá? Então, embora seja um tema já conhecido, né, você vai utilizar um dado que já tem algo escrito sobre ele, você vai explorar tudo que está relacionado àquele tema, né, se aprofundando nos conhecimentos, né, e mostrando, reunindo todos os dados para ajudar aquele leitor, né, a distinguir, né, se aquilo, na verdade, se aquilo não, o que está acontecendo ali naquele cenário, né? Então, é como se você pegasse tudo, 1 milhão de pesquisas e mastigasse ele bem bonitinho e apresentasse de uma forma sintetizada para o seu leitor, tá bom? Então, você vai delimitar aquele conteúdo extenso através de pesquisas em bibliotecas, né? Na verdade, agora a gente mais faz a utilização de pesquisas na internet, periódicos, artigos. Então, não se sinta menos porque você está fazendo um trabalho de revisão bibliográfica. Pelo contrário, o seu trabalho é tão quanto ou mais importante do que todos os outros, porque você vai reunir tudo em um trabalho só, tá bom? A formulação do problema, né? Você vai transformar aquela necessidade em um problema. Então, vocês, como pesquisadores, né, vocês têm que ter em mente uma ideia daquilo que você quer resolver. Então, eu não posso ter só a pergunta, eu tenho que ter a ideia de como é que eu quero, né, responder aquele meu problema, como eu quero responder a minha pergunta. Então, a minha dúvida também vai ser a dúvida de alguns autores. Então, eu não posso sair do tema, eu não posso fugir. Por quê? Porque senão o meu tema ele vai virar, minha pesquisa ele vai virar uma pesquisa prolixa. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Eu ser prolixo, em outras palavras, você só está enchendo linguiça, né? Eu escrevi, falei a mesma coisa. Eu fiz 2 páginas falando a mesma coisa. Eu tenho que ser objetivo, eu tenho que ser claro naquilo que eu quero passar para o meu leitor, tá bom? Então, se o problema é estabelecido de forma clara, eu consigo desencadear, eu consigo desenvolver aquele problema, né, com a formulação de uma hipótese geral, né? E essa hipótese, ela será comprovada ou não no final do meu trabalho, tá bom? Então, eu vou demonstrar, né, aquela hipótese, se ela tem fundamento ou se ela não tem fundamento. Então, aqui dentro da formulação do problema, o que eu preciso saber? Eu preciso formular aquele problema que eu pretendo resolver, né? Eu preciso ter consciência que eu tenho que ter uma resposta e eu tenho que ser claro e objetivo, tá bom? Senão eu vou ficar ali estendendo uma coisa que era para ser direto, tá? A delimitação do estudo. Eu vou pegar um todo, então ali a Laís, ela tem várias coisas falando sobre a vitamina B12, e ela delimitou aquele tema
relacionando a vitamina B12 a alterações neurológicas. Então, ela pegou o todo e tirou um pedaço, né? E ela vai se aprofundar nesse pedaço que ela escolheu, tá bom? Então, ela deve considerar todos os aspectos importantes, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar sobre a importância da vitamina B12, ela vai falar o que é uma alteração neurológica, ela vai falar quais são os riscos, tudo mais, mas ela vai, no final da pesquisa dela, ela vai focar ali naquele pedaço em que ela escolheu, tá? Então, ela delimitou um tema dentro de um todo. A construção da hipótese é uma solução provisória. Então, a hipótese da Laís qual é? Que a carência de vitamina B12 ela vai estar relacionada a alterações neurológicas. É essa a hipótese da Laís. Né? Então, a construção da hipótese do trabalho dela é essa. E agora, através da literatura, ela vai provar que isso é possível ou não, como foi no caso do TCC que ela estava falando aqui para gente, onde a moça falou que não tem relação com essas alterações. Então, ela formulou uma hipótese, vai ver se aquela hipótese está correta ou não, tá bom? Então, não tem uma regra para formular a hipótese, tá? Você tem que ter um conhecimento, né, prévio sobre aquilo que você está falando e você faz uma suposição em relação àquilo que você acredita. Então, essa é a formulação da hipótese para o tema que você escolheu. Tudo certo? Tudo certo, Laura? Então tá. Bora lá. Elas devem ser razoáveis e verificáveis. Por exemplo, eu não posso fazer um trabalho, sei lá, relacionado ao universo, onde eu quero saber, sei lá, a quantidade de estrelas presentes no universo. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, tem que ser uma hipótese razoável e uma hipótese verificável. Aquele tema que eu escolhi deve caber dentro das minhas possibilidades. Tá? Eu não posso criar uma hipótese assim, uma hipótese bem mirabolante, onde talvez fenômenos paranormais aconteçam por conta de extraterrestres. Como é que eu vou provar isso? Né? É bem complicado de provar isso. Então, ela tem que ser razoável e verificável. Tá? Em pesquisas exploratórias, descritivas, eu posso ou não criar uma hipótese. Tá? Geralmente, a gente cria a hipótese em estudo experimental, como no estudo do Lucas, geralmente. Tá? Mas se eu quiser criar uma hipótese, então, no meu trabalho exploratório, descritivo, eu também posso criar uma hipótese. Então, agora, cabe a vocês alguns pontos muito importantes, que são as competências e habilidades que todo pesquisador deve ter, já que agora, a partir de agora, vocês são pesquisadores, né? Iniciativa e proatividade, que é algo que eu bato muito nessa tecla de ser proativo, de ser proativo. Nós já conversamos sobre isso, que o trabalho é o trabalho de vocês, é o TCC de vocês, e que o orientador ele vai estar ali para dar um norte, para guiar. Mas, se eu tenho um tema, a Laísa, ela falou que ela procurou o tema lá dela, mostrou para o orientador, então ela está tendo iniciativa e está sendo proativa. Ela não esperou a Maíra, Laísa, vai procurar algum trabalho relacionado. Não, ela encontrou o trabalho e enviou para o orientador. Então, isso facilita muito a vida de vocês e a vida do orientador, tá certo? Tem que ter proatividade. Eu não conheço sobre o tema que eu escolhi. Lembra-se que lá na frente a gente conversou sobre isso. Não é legal você escolher um tema que fuja muito daquilo que você sabe. Então, você tem que ter um conhecimento. A partir do tema que eu escolhi, eu preciso ter várias informações sobre aquilo, tá bom? Então, eu tenho que ter um conhecimento geral sobre o meu tema, né? Eu tenho que saber utilizar o computador, tenho que ter um pouco de informática básica, isso é importante, porque alguns alunos não conseguem criar uma tabela, criar um quadro, criar um gráfico. Não que isso me desmereça por eu não saber. Não, isso não me desmerece. Mas eu posso ir buscar o conhecimento. Né? A internet está aí para ajudar a gente com muitas outras coisas. E não só redes sociais. Então, eu posso utilizar esse meu conhecimento para aprender coisas novas. Capacidade de organizar e construir, né? Conduzir processos.
Então, eu tenho ali vários artigos, várias publicações, e eu vou organizar. Por isso que eu falei muito, que é muito importante para vocês essa parte da organização. Eu baixei um artigo relacionado ao meu tema sobre a epidemiologia. Crio uma pasta, epidemiologia de tal coisa. Baixei um artigo falando sobre diagnóstico daquele meu tema. Diagnóstico, fiz outra pasta. Então, eu tenho a capacidade de me organizar dentro daquele contexto enorme de periódicos, artigos e informações. E eu tenho que conduzir esse processo da melhor forma, certo? Principalmente para quem vai trabalhar com outras pessoas, tá? A forma de se organizar e conduzir os processos é muito importante. Multidisciplinaridade. Quando eu vou fazer um trabalho, apesar de eu delimitar aquele tema, eu vou ter que saber muita coisa sobre aquele tema. Eu sou pesquisador, eu formulo o meu trabalho, eu formulo a minha hipótese, eu corro atrás da metodologia, eu organizo a metodologia, eu entendo, eu vou ter que escrever sobre o histórico, epidemiologia, referencial teórico, vou ter que fazer a minha introdução. Então, agora eu vou me tornar um pesquisador completo, né? Então, eu tenho que ter algum conhecimento de inglês básico, nem que seja básico. Mas eu não tenho conhecimento de inglês, eu não posso fazer? Pode, você pode fazer, né? Você pode utilizar a internet como aliado, tá bom? Então, são esses pontos muito importantes. Dentro de todos esses, eu volto a destacar a proatividade. Sempre pensar, é o meu trabalho, né? O orientador está ali, mas ele está para me auxiliar, mas o trabalho é meu, certo? Então, dentro da nossa pesquisa científica, nós vamos responder algumas pesquisas para a gente formular e fazer um trabalho que seja legal, né, para o leitor, que seja publicável, que tenha responsabilidade ética, que a gente consiga formular o nosso trabalho. Então, o que eu vou fazer, né? Primeiro eu vou me perguntar o que eu vou fazer, por que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer é o tema, né? Eu vou falar sobre a alteração da flora microbiana de mulheres que foram estupradas. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou ver se existe essa alteração. Por que eu vou fazer isso? Aí a Laura vai me dizer por que é importante ela fazer isso quando ela for falar da introdução, do trabalho dela e tudo mais. Como ela vai fazer isso? Então, ela vai fazer através de revisão bibliográfica, tá? O que ela vai precisar? Né? Fazer uma pesquisa dela, ela vai precisar de uma internet boa, ela vai precisar de computador, tempo, né? Quando ela vai fazer? É muito importante a gente organizar o tempo que nós temos em um cronograma. Tá? A gente vai aprender a fazer o cronograma. Por quê? Eu preciso saber quanto tempo eu vou levar e se eu vou conseguir, dentro daquele meu tempo, produzir a minha pesquisa. Tá? Quem vai me ajudar? Então, o orientador vai me ajudar, o colega que está fazendo comigo vai me ajudar. Isso vai ter um custo? É muito importante saber se vai ter um custo. Quais autorizações e documentos eu vou precisar? Como no caso do comitê de ética, quem for fazer uma pesquisa relacionada à alteração ambiental também vai precisar, né, essa autorização do meio ambiente. Então, quais que autorizações e documentos eu vou precisar? Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Então, o que fazer é o meu objetivo, né, a minha meta. Por que eu vou fazer? Eu vou falar lá na minha introdução, na minha justificativa, tá? Então, eu vou mostrar ali para o leitor qual a importância daquele meu tema. Eu vou colocar tudo que eu acho de importante ele saber sobre aquele tema para que o meu pré-projeto ele seja aprovado, tá? Então, como fazer a metodologia que eu vou utilizar? Como é que eu vou fazer isso? Então, qual é a metodologia? O que eu vou fazer? É os recursos que eu vou utilizar na metodologia. Quando fazer? Cronograma, né? Que eu vou me organizar para fazer o cronograma e fazer tudo direitinho. Quem vai me ajudar? Eu preciso ter parcerias. Por exemplo, eu quero desenvolver um trabalho para ver em quantas mulheres que fizeram o PCCU em um hospital de Belém, quantas
apresentaram positividade para HPV. Então, eu posso fazer em parceria com uma clínica de Belém, eu posso fazer parceria com um hospital, tá bom? Quanto isso vai custar, né? O orçamento, se tiver ou não. Geralmente, a gente não gasta. E a legalidade que eu preciso ter, senão o meu trabalho, ele não pode continuar. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo até aqui? Deixa eu ver aqui. Tá bem. Ó, nós vamos começar, eu vou começar a falar com vocês agora, só um pouquinho, que não vai dar tempo da gente terminar, sobre alguns pontos que são importantes lá da cartilha, tá? Que foi nos passados. Tá? Então, como é a forma de organizar o seu trabalho? Qual é a forma de organizar em relação à fonte, à letra, tá bom? Tudo isso tem lá na cartilha que vocês têm. E essa cartilha ela é baseada nas normas da ABNT, tá? Então, vocês podem somente utilizar a cartilha para tirar essas dúvidas, certo? Então, o que nós vamos precisar agora, de acordo com aquilo lá que foi passado no grupo, né? Eu vou precisar da capa do trabalho, né? Da folha de rosto. Essa ficha catalográfica, nesse 7º semestre, nós não vamos precisar, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Nós vamos precisar para o 8º semestre. Isso é a biblioteca que fornece para a gente no final do trabalho, certo? A folha de aprovação também fica para o 8º. A dedicatória, se você quiser colocar, é opcional. Agradecimento também, assim como a epígrafe. O resumo do trabalho, ele é obrigatório para a minha avaliação, tá? Mas ele não é obrigatório para a banca. Então, isso é algo que eu peço, porque eu quero que vocês comecem a construir o poder de síntese que vocês têm que ter, né? Que vocês vão ter que ter agora para o próximo semestre. Então, o resumo e o abstract é algo que eu peço e não para ser entregue à banca. As listas, eu posso ter listas de figuras, listas de abreviações. Se eu tiver mais de 10 figuras, se eu tiver mais de 10 tabelas, se eu tiver mais de 10 abreviações, então eu posso fazer a minha lista. E o sumário, que é importantíssimo para que eu saiba, né, para que eu consiga encontrar ali os tópicos que eu estou procurando, os tópicos específicos que eu estou procurando. Bom, então, qual a importância de cada item? A capa do trabalho, ela vai permitir que o leitor identifique quem escreveu aquele trabalho, né? O título do trabalho e a instituição que aquele autor pertence, tá bom? Então, a capa do trabalho é muito importante, a capa do TCC. Então, aqui a gente começa com o slogan da instituição, né? Logo abaixo, deixa eu passar para cá. Eu vou colocar o nome por extenso, né, da faculdade, na Escola Superior da Amazônia, bacharelado em biomedicina, e o ano em que eu estou fazendo aquele trabalho, no caso 2021. Então, as primeiras letras, elas são maiúsculas. Oi. Professora, numa correção que eu vi, esse ano de 2020 foi considerado errado e foi colocado embaixo. Ah, sim, tá certo. Eu vou observar isso, mas a gente coloca também aqui embaixo da folha. Então, o que eu vou colocar aqui? As primeiras letras, elas são maiúsculas. A fonte, geralmente, a fonte utilizada é a Times ou a Arial, tá? Aqui eu estou utilizando Arial. Tamanho 14 e negrito. Abaixo vem o nome dos autores em ordem alfabética, tá? Não é, eu fiz mais do que colega, então o meu trabalho eu tenho que vir primeiro. No caso, o nome do André Cis sempre vem primeiro em todos os trabalhos, né? A gente tem que colocar em ordem alfabética. Isso não quer dizer que ele fez mais do que ninguém, tá?
Então, as primeiras letras do nome maiúsculo, sobrenome também maiúsculo, a fonte, a mesma que você vai utilizar. Então, se eu comecei utilizando a fonte Arial, eu vou até o final do trabalho com a fonte Arial. Tamanho 14 e negrito. O título do trabalho, né? O subtítulo é se tiver, subtítulo você também coloca. Então, para isso, eu coloco o título, né? Primeiras letras em maiúsculas, a fonte é a mesma, só que ela vai ser um tamanho menor, tá? Fonte 12, negrito, tá bom? E aqui embaixo eu vou ter a localidade, né? Que eu estou fazendo aquele trabalho, então, onde a instituição ela está localizada, no caso, Belém, Pará, e o ano em que eu estou produzindo aquele trabalho. Então, a primeira letra é maiúscula, a fonte Arial, e o tamanho é 12, porque é menor também. A folha de rosto, né? Para que serve a folha de rosto? Vou passar aqui. A folha de rosto, ela vai permitir o leitor identificar o autor da monografia, né? O título, a instituição e o orientador daquele trabalho e o ano de conclusão, tá bom? Então, tudo isso eu vou encontrar na folha de rosto. Então, qual é a diferença entre a capa e a folha de rosto? Na folha de rosto, eu vou trabalhar aqui com as informações do curso e do meu orientador, tá? Então, eu vou colocar trabalho de conclusão de curso como requisito parcial, porque a gente está fazendo o pré-projeto, e ele vai ter um recuo de 8 centímetros, a fonte Arial, tamanho 10, tá? Então, isso é muito importante ter a folha de rosto. Alunos do 8º semestre não sabiam que era folha de rosto, tá bom? Então, eu acho que é muito importante a gente saber. Não falaram nada para ele, mas ele tem a cartilha ali onde ele pode olhar, tá? Então, lembra da proatividade. Resumo, né? Então, eu pedi um resumo para que vocês fizessem para mim. Então, algumas pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade, algumas pessoas colocaram muito mais informações do que eram necessárias, mas o resumo é a síntese de todo o seu trabalho. Não é fácil escrever um resumo. Não pense que é fácil. Mas a gente pode pegar modelos na internet e ver no que o resumo se baseia, né? Então, a síntese do trabalho, em um trabalho finalizado, ele vem logo depois da epígrafe, né? Ele é escrito na língua do nosso país e também em inglês, tá? Então, através do resumo, eu vou ter uma visão geral do que você está fazendo, tá? Então, eu pego vários artigos, eu não vou ler o artigo completo, eu vou ler o resumo do artigo para saber o que eu quero daquele artigo, se tem o que eu quero naquele artigo, tá? Ele é feito em um único parágrafo, tá? E algumas normas dizem que ele não deve passar de 300 palavras, que dá na fase de 2.500 caracteres, tá bom? Então, eu não tenho recuo, eu não tenho parágrafos seguidos. O meu resumo, ele é só um parágrafo, tá certo? E logo abaixo deve contar as palavras-chave. Palavras-chave são palavras que mais se destacam dentro do meu tema, dentro do que eu estou falando ali no resumo, tá bom? Então, essa é a forma básica de fazer um resumo. Sintetizado, direto, com uma visão panorâmica, 2.500 caracteres e em um único parágrafo. Nisso você vai ter que dividir, né? Introdução, objetivo, metodologia. E se for um resumo do pré-projeto, você vai colocar ali os resultados esperados. Então, o espaçamento do resumo ele é simples, né? A palavra resumo ela deve ser centralizada. Não está aparecendo ali para lá. Desculpa, Laura. Deixa eu passar para cá. Então, a palavra resumo deve ser centralizada, né? Dentro do meu resumo, eu vou descrever o meu tema, né? Eu vou mostrar o problema da pesquisa, vou mostrar o meu objetivo, a metodologia que eu vou utilizar e, para a gente, no pré-projeto, o resultado que eu quero alcançar, tá bom? O resumo e o abstract,
abstract nada mais é do que resumo em inglês, eles vêm em páginas separadas. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz um resumo de um trabalho, falando sobre o rotavírus, né? Então, eu falei um pouco deles, falei que eles causam entre 197 mil mortes na faixa etária de 0 a 5 anos, né? No mundo todo, tanto em países em desenvolvimento quanto desenvolvidos. Falei do genótipo dele, que é o tipo de rotavírus que eu queria estudar. Então, é um genótipo que compõe a vacina, né? Que foi inserido no calendário nacional de imunização, mas que esse genótipo, mesmo a pessoa sendo vacinada, ainda está causando hospitalização. Certo? Falei sobre tudo que eu achei importante falar sobre o vírus. Objetivo: analisar os 11 segmentos gênicos de rotavírus A. Pronto, meu objetivo simples e direto. Metodologia: foi analisado as 40 amostras a partir de fezes, então eu vou falar tudo o que eu fiz aqui na minha metodologia, certo? Resultado: é o que eu encontrei com a metodologia que eu me propus. Então, os resultados mostrando que as cepas, tudo isso eu coloquei. Como no meu era o final, já tem resultado. No de vocês é resultado esperado. Tá? E eu ainda coloquei uma conclusão. Posso colocar uma conclusão, desde que eu estivesse finalizado o meu trabalho. Tá? Então, essa é a forma básica de se fazer um resumo. E as palavras-chave logo abaixo. Aí aqui o abstract, que é a mesma situação, a mesma forma de organizar, né? Só que é em outra língua. Sumário. O sumário, ele é muito importante da gente organizar o sumário de acordo com as páginas que nós estamos utilizando, certo? Eu indico a vocês a aprenderem como é que faz o sumário automático, porque é muito mais fácil. Você insere qualquer coisa e ele já faz essa troca, tá? Do sumário automático. Então, ali no sumário eu vou enumerar as principais divisões do meu trabalho. Introdução, referencial teórico, metodologia, objetivo, tudo eu vou colocar bem explicado ali no meu sumário, tá? De acordo com a BNT, todos os trabalhos, né, que possuem divisões tem que ter o sumário para facilitar a leitura, né, de quem for pegar aquele trabalho, tá? O único ponto que no sumário não vai ser numerado são as referências, tá? Então, ela deve só aparecer sem numeração, só o número da página dela. Então, aqui tem um exemplo de sumário para vocês, tá? Só que esse aqui, ele não é de acordo com a norma das AMAs, por isso que a referência está numerada. Mas aqui nas AMAs, a gente colocaria só referências, está na página 30. E página 30, tá bom? Ele não ia ser numerado. Então, primeiramente, aqui na seção primária, eu preciso que vocês peguem a cartilha, né, para ler e entender esses pontos, tá bom? Então, eu estou mostrando para vocês como é a forma de organização. Então, na seção primária, ela vai corresponder ao texto principal. Tem a forma de organizar, em negrito e letras maiúsculas. Essa forma de organização do sumário, ela muda de acordo com a instituição, tá bom? Seção secundária é uma divisão da seção primária, ou seja, é um item dentro do capítulo. Então, eu tenho aqui a minha introdução. Geralmente, aqui na faculdade, a gente vem com referencial teórico, né? Então, por exemplo, introdução 1, referencial teórico, eu tenho 1.1. Dentro do referencial teórico, eu posso começar com o histórico, por exemplo. Então, eu tenho 1.1.1. É assim que nós vamos montando, tá bom? O nosso referencial. Que aqui dentro vem fundamentação teórica, né? Que seria o 2. Para a gente, aqui, fundamentação teórica, pode ficar com a nossa justificativa, tá? O que eu quero que vocês entendam só como é a norma de escrita das seções, tá bom? Então, seção terciária, por isso que isso aqui é só um exemplo. É um subitem da divisão secundária, como eu expliquei. Fundamentação teórica, que aqui seria referencial teórico. Aí, dentro do referencial teórico, eu tenho vários itens. Como aqui eu coloquei evolução do conceito, usos atuais do conceito,
por exemplo, vou pegar aqui o exemplo da Laís, né, que vai trabalhar com vitamina B12. Então, qual seria a organização do referencial teórico dela? Primeiramente, ela vai falar sobre a vitamina B12. Ela vai explicar. Então, a vitamina B12 seria 2,1, né? Depois, ela falaria tudo sobre a vitamina B12, tudo. No outro item, ela poderia falar sobre as consequências da falta de vitamina B12. Então, seria 2,1,1, certo? Depois, ela poderia falar sobre quais são as doenças neurológicas, né? Que ela quer estudar. Qual é? Se ela for pegar dentro de um contexto, por exemplo, ela vai pegar Parkinson. Então, 2,1,2 seria para falar sobre Parkinson. Assim sucessivamente, tá bom? Então, tudo que estiver dentro daquela sessão, nós vamos colocar, se for 1,1, se for 2, 2,1, tá bom? A sessão quaternária não é muito utilizada, mas ela aparece dentro também da sessão terciária, o que é importante que vocês saibam que ela começa com iniciais maiúsculas e C negrito. E a última sessão, que é uma sessão menos utilizada ainda, tá? Porque você pode passar para outro ponto. Por exemplo, em vez de eu continuar 3.1.2.2, eu posso passar para 4, tá? Então, é uma subdivisão da sessão quaternária, ela pode ser em itálico com iniciais em maiúsculo. Só que nós não vamos utilizar muito essa sessão quinária aqui, não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, como é que nós vamos fazer a nossa introdução? É importante vocês saibam isso, já que vocês vão começar a fazer a introdução de vocês já, né? A minha introdução, assim como o resumo, ela tem que ser objetiva e clara. Eu posso dizer que a minha introdução ela é um resumo escondido do meu trabalho, tá? Então, eu tenho que incluir informações sobre a natureza e relevância do problema, né? Aí eu posso colocar um pouco a mais de conteúdo, né? A comparação do meu estudo com outros, então, não sei, posso falar sobre a vitamina B12, mostrando que outros estudos já foram produzidos e chegaram a tal conclusão, assim mostrando a importância do meu estudo, né, que é o objetivo do meu estudo, tá? Então, eu vou mostrar ali, de forma sintetizada, um resumo expandido do meu trabalho, tá? Então, aí eu tenho que pensar o porquê, né, da minha pesquisa e expor de uma forma ordenada aquele assunto, tá? O leitor ele vai pegar aquela minha introdução e ele vai começar a entender qual é a problemática que originou aquele meu estudo. Então, o estudo da Laís está mostrando que a vitamina B12 pode estar relacionada com alterações neurológicas e, por isso, é importante nós estudarmos, né, essas características dessa deficiência de vitamina B12. Agora eu entendi o estudo dela. Então, né, eu vou conduzir ao leitor ali a minha visão. Tá bom? Então, a apresentação do tema. Geralmente, eu vou colocar no primeiro e no segundo parágrafo, assim como lá no resumo. Vou falar o que é, vou falar o ano que foi encontrado, mostrar, né, de uma forma geral, ali no primeiro e no segundo parágrafo. Eu vou expor, né, estou expondo ali o porquê que eu escolhi aquele assunto. Então, eu vou começar conceituando o meu tema. Por exemplo, a Laura vai falar sobre alteração microbiológica em pacientes que sofreram abuso sexual. Então, eu vou falar, primeiramente, quais são as bactérias da flora normal, quais são as bactérias da flora alterada, tá? Então, eu estou conceituando. O Andressi vai falar ali sobre essa questão da biossegurança. Então, o Andressi ele vai começar a falar sobre o que é a biossegurança. Né? A Laís vai começar a falar ali para o leitor o que é a vitamina B12. Então, eu começo conceituando aquele meu tema, tá bom? A partir do momento que eu usei os 2 parágrafos iniciais para conceituar o meu tema, como é essa mágica?
A partir do momento que eu começo a conceituar o meu tema nos 2 primeiros parágrafos, eu vou, então, expor o meu objetivo, o objetivo do meu estudo, tá? Mostrando como é que eu vou alcançar os métodos que serão utilizados, os meus resultados esperados e a conclusão. Então, percebam que aqui a introdução nada mais é do que o meu resumo expandido, né? Só que aqui eu vou conseguir falar um pouco mais do que eu quero mostrar para o meu leitor, certo? Referencial teórico. O referencial teórico é uma parte muito importante, né? É aqui que eu vou começar a esmiuçar, desmembrar todo o meu tema, tá bom? Aqui é que eu vou mostrar quando surgiu, onde surgiu, qual é o efeito do excesso de alguma coisa, qual é o efeito da carência de alguma coisa, a epidemiologia daquele assunto, né? Tudo o que eu quiser falar ali dentro do meu trabalho, eu vou utilizar o meu referencial teórico, tá? Então, aqui eu já tenho que ter em mente, né, qual é a hipótese, qual é a pergunta que eu quero responder, tá bom? Porque assim eu posso saber se ele pode ser investigado ou não. A justificativa vem no meu referencial teórico, tá bom? Então, depois que eu escolhi aquele tema, o referencial teórico, ele vem para mostrar como é o meu trabalho. Então, a partir do referencial teórico, eu sei se aquele trabalho ele vai ser bem sucedido ou não, tá? O meu referencial teórico também, ele vai enquadrar a minha metodologia. Eu tenho que falar de forma minuciosa como eu vou fazer cada ponto daquilo, tá bom? Como é que eu vou fazer a minha revisão bibliográfica? Como é que eu vou organizar os meus resultados? Isso é muito importante, porque eu tenho meu resultado, mas como é que eu vou mostrar isso? Através de gráfico, tabela, né? Eu vou submeter a um teste estatístico, então isso é muito importante, saber como eu organizo o resultado da minha pesquisa, tá? Então, quando eu começo a fazer o meu referencial teórico, eu posso me deparar com alguns questionamentos, né? O que eu vou investigar ou tentar solucionar? O que a minha pesquisa vai contribuir, né? E eu posso utilizar ali um acrônimo para saber se eu estou indo no caminho certo, né? Eu tenho que fazer algo factível, então, que eu possa realizar, eu não posso me propor a fazer algo que eu não vá conseguir realizar, algo que seja interessante, inovador, ético, isso é muito importante. Por exemplo, o Andressi, ele vai submeter ali aqueles profissionais da área da saúde a um questionário para saber sobre a biossegurança. Mas o Andressi disse que não ia utilizar os dados de ninguém. Só que quando ele publicou o trabalho dele, ele falou ali que a fulana de tal, né, disse que não utilizava os itens de biossegurança adequadamente. Então, ele não está sendo ético no que ele disse, tá? E esse meu tema é relevante. Bom, eu vou parar por aqui, porque a gente vai... preciso que vocês peguem a cartilha, façam uma leitura, até agora, vejam o que vocês vão fazer sobre o referencial teórico, indico que vocês peguem um trabalho parecido, assim como a Laís fez, peguem um trabalho parecido, vejam os tópicos que aquele trabalho ele foi abordado, não precisa escrever o mesmo tópico, mas vocês vão ter uma ideia do que vocês vão fazer no trabalho de vocês, tá? Comecem a fazer a introdução e o referencial teórico, tá bom? Começam a fazer a divisão do trabalho. Então, essa semana já é interessante, é necessário que vocês comecem a fazer essa parte da introdução e do referencial teórico. Tá, peraí, Laura, rapidinho. Pode falar. Não, vai ser tudo. Só que a gente só vai parar por aqui porque já tem muita informação, né? Isso, isso.
O que a gente vai ter? Nós vamos ter agora o nosso referencial teórico. Para entregar para a banca, a nossa introdução, o nosso referencial teórico. Dentro do referencial teórico, eu venho os pontos que eu quero abordar daquele meu tema, mais o meu objetivo e a minha metodologia, tá? E eu posso colocar um resultado esperado aí se eu quiser. Aí é referência. É isso que eu vou precisar. Qual é a diferença do nosso, agora do 7º para o 8º? É que eu não preciso colocar epígrafe, eu não preciso colocar dedicatória, isso é tudo opcional. A ficha catalográfica e nem resultados nem discussão. Isso vai ficar para o 8º semestre. Eu vou tentar logo colocar, vou colocar agora essa aula novamente na plataforma, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. E quem ainda não mandou a carta assinada pelo orientador, precisa que me envie até hoje, que eu preciso entregar para a coordenação, tá bom? Bom dia a todos, vou encerrar a nossa reunião. Ai, tem alguém que está falando alguma coisa.